Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós nesta noite e todos os momentos da nossa vida. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Agradecemos pela presença e gostaríamos de anunciar o coral, que como sempre faz aquela prece inicial com canções, né, para nós. E aqui nós temos as músicas, né, que vão ser entoadas pelo coral. Balada da Caridade, Brasil, Coração do Mundo, No Jardim de Oração, Ai Lili, Ai Lolo, né? É isso? Ai Lolo, né? Ai Li, Ai Lolo. Então são essas as canções. A gente passa a palavra ao coral, que agora vai nos trazer as canções programadas. Então nós queremos agradecer ao Arthur por esse presente que ele está nos dando. Com certeza vai enriquecer a nossa apresentação. E esse presente nós estamos dando para todos vocês, para todos eles.
Mais uma vez, boa noite a todos. Queremos, em nome da USE Intermunicipal de Tupã, dar boas-vindas a cada um de vocês que hoje se reúne para mais um momento de estudo, reflexão e fraternidade. É com grande alegria que recebemos o palestrante da noite, nosso irmão Donizete Pinheiro, da cidade de Marília, que compartilhará conosco suas reflexões e ensinamentos. Mais uma vez, muito obrigado ao Coral Música e Paz e também à União Espírita Allan Kardec, que gentilmente cede esse espaço para que a gente possa fazer essas palestras mensais. Quero aqui, gente, brevemente passar alguns recados. Primeiramente, mais uma vez, em nome da USE, agradecer o excepcional público no mês de agosto do espetáculo Voltei, também espetáculo da cidade de Marília, da qual nós nos surpreendemos com a quantidade de 215 pessoas assistindo o espetáculo. Mais uma vez, muito obrigado. E ali a gente mostrou que realmente a cultura espírita, a arte espírita, ela tem um poder muito grande. Quero também lembrar que o Dr. Donizete gentilmente doou alguns exemplares de livros escritos por ele, e cuja renda, o dinheiro vai ser revertido em prol da USE Intermunicipal de Tupã. Então está lá no fundo, lá tem a chave Pix, o pessoal passa lá e escolhe, mais uma vez, obrigado, Donizete, por essa sessão. Quero também informar que no dia 19 de outubro, a partir das 8 horas, acontecerá aqui na sede da União Espírita Allan Kardec o primeiro Congressinho Espírita de Tupã e região. Mais informações nós podemos obter aí com os integrantes dessa casa. Quero ressaltar que farão aí as palestras do Congressinho, o Arthur Valadares e também a Franciele Pasquim. A promoção da evangelização infanto-juvenil aqui do Centro Allan Kardec. A próxima palestra será no dia 25 de outubro, um sábado, mas com uma pequena mudança de horário. Nós estamos habituados que as palestras acontecem todos os sábados às 20 horas, mas dessa vez ela vai acontecer às 15 horas. E quem vai fazer essa palestra vai ser o Jorge Elahá. Ele vai estar numa turnê, digamos assim, pela região, e era um horário que deu certo para nós. A música ficou daquele vai, traz, não traz, não, vamos trazer. A gente não pode perder a oportunidade de ouvir o que o Jorge Elahá tem para passar para a gente. O tema é A Paz do Mundo Começa em Mim. Para lá de agora, E no dia 26 de outubro, ou seja, a palestra espírita é no sábado, e no dia 26, domingo, lá na cidade de Marília, vai acontecer o 43º Congresso Espírita da região de Marília. Vai ser das 9 às 15 horas. Eu peço para que as casas espíritas, elas peguem conosco no final da palestra os cartazes. Ali tem todas as informações de como vai funcionar, o site que tem que fazer a inscrição, o QR Code que a gente precisa fazer para a nossa alimentação, e o tema vai ser Jesus ou o Mundo. O expositor será Geraldo Campetti, que é da cidade de Brasília e é vice-presidente da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Então, gente, bastante evento, bastante coisa aí para a gente poder participar e cada vez mais divulgar a nossa querida doutrina. Quero aqui convidar para que suba já o palco o Donizete, que é o palestrante da noite, e o Fábio, que é o presidente da USE, para que faça a abertura e a apresentação do Donizete. Vamos lá? O tema da palestra do Donizete é Temor da Morte. Boa noite a todos. Que bom encontrarmos a casa cheia dos nossos queridos irmãos, encarnados e os desencarnados também. Agradecer a Beth, ao Coral Música e Paz, pela exposição da noite, podemos dizer assim também, que nos fortalece, Essas vibrações, elas chegam aonde muitas vezes as palavras não conseguem chegar, e preparam o ambiente, e nos preparam para que a gente possa verdadeiramente
sorver a exposição da noite de uma forma mais completa. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Cada um de vocês. Nós temos a grata satisfação de termos aqui o nosso querido irmão Donizete Pinheiro, pai de 3 filhos, magistrado aposentado, reside na cidade de Marília, estado de São Paulo. É expositor espírita, escritor e vinculado ao grupo espírita Jesus de Nazaré, onde é expositor e diretor do departamento de doutrina. Presidente da USE Regional de Marília, Donizete Pinheiro é um colaborador ativo na questão da unificação do movimento espírita. Antes de passarmos a palavra para o nosso querido irmão, vamos todos juntos, mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade, elevarmos os pensamentos até o Pai. Senhor Deus, Pai de todos nós, amado Mestre, Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas. Aqui nos encontramos reunidos mais uma vez para agradecer e para pedir, Senhor, a Tua proteção, o Teu amparo na noite de hoje. Possa estar, Senhor, como sempre esteve, com o nosso querido expositor, para que todos nós possamos estar emanados nesta mesma luz que nos fortalece. Obrigado, querido Jesus, e através da oração que o Senhor nos ensinaste a orar, pedimos permissão para a continuidade dos nossos trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Uma boa palestra. Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a Tupã, rever os amigos, rever o coral, a alegria que nos invade sempre quando nós estamos juntos para estudarmos a doutrina espírita, estudarmos o Evangelho. Um certo alpinista, que já havia escalado diversos montes, resolveu escalar também o Everest. Ele se preparou durante algum tempo e começou a subir o Everest, foi subindo, até que em dado momento o tempo começou a escurecer. Uma tempestade se avizinhava, mas ele resolveu continuar a si mesmo. Até que em dado momento uma avalanche, a neve escorregou e ele caiu. E enquanto ele caía, ele dizia: meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude. Até que a corda onde ele estava preso o segurou no ar. Mas naquele momento tudo já estava escuro. E ele então ficou pendurado naquela corda, achando que ia morrer. Mas ele dizia para si: meu Deus, eu não quero morrer agora. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho mulher, eu tenho filhos. Eu preciso realizar os meus sonhos. E naquele momento de uma prece, do fundo do seu coração, ele ouviu uma voz: você confia em mim? E para ele estava conversando com Deus, era a voz de Deus falando no seu coração. E ele disse: sim, Deus, eu confio no Senhor. E aquela voz novamente disse a ele: você realmente confia em mim? Ele disse: sim, Deus, eu confio no Senhor. E a voz disse: então corte a corda. Mas acho que a fé dele não era tão forte assim. E no outro dia, pela manhã, aqueles que foram em seu socorro, porque ele não voltava, o encontraram pendurado na corda,
a 1 metro do chão. Faltou um pouquinho de fé, um pouco mais de fé. Faltou uma fé forte naquilo que estava acontecendo com ele, a fé realmente em Deus. A doutrina espírita, ela nos dá uma contribuição muito grande para fortalecer a nossa fé diante dos problemas. Às vezes nós enfrentamos diversos outros montes na nossa vida, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dores, os reveses financeiros, familiares, e nós achamos que conseguimos vencer, mas chegará um dia em que nós seremos testados mesmo, numa dor muito grande, num problema muito extenso na nossa vida, e é aí que nós vamos demonstrar a nossa fé em Deus, se ela já está bastante forte para nos ajudar a superar todas as dificuldades. Perdão. E aí então será o nosso teste, para verificar se nós já estamos capazes de suportar as nossas dores. E uma das grandes preocupações da nossa vida é justamente sobre a morte. E agora eu quero ver se vocês vão levar a vida cantando, contentes. Não é o momento que nós podemos dizer que é de alegria. As doenças graves, as nossas grandes preocupações, e uma delas é a morte, nos fazem ficar muito preocupados, muito angustiados, muito aflitos, e nós sofremos. É natural que isso aconteça. Joana de Ângeles disse para Divaldo Pereira Franco que nós devemos ser gratos pelo bem que nos acontece. Devemos ser gratos pelo mal que não nos acontece, mas que devemos também ser gratos pelo mal, entre aspas, que nos acontece. Porque Deus, Ele é amor, é misericórdia. Ele só nos permite acontecer aquilo que é educativo para nossas almas, que vai fazer-nos elevar, enfim, que é bom. Aos nossos olhos parece um grande sofrimento, mas perante a justiça e a misericórdia de Deus, é um momento que nós devemos passar, ou por expiação ou por prova, para que nós possamos educar a nossa alma e possamos crescer em espírito, retornando ao mundo espiritual mais iluminados. A morte para nós é um momento de tristeza, mas quando nós olhamos no panorama espiritual, nós percebemos que para o mundo espiritual é um filho que retorna à casa. Nós já estudamos o livro Nosso Lar, e lá nós vamos encontrar a narrativa da Dona Laura, a mãe do Lísias, que hospedou André Luiz na sua casa. E ali nós vamos encontrar no ambiente familiar a Dona Laura, o Lísias e uma neta da Dona Laura. Mas a Dona Laura, ela estava para reencarnar, e ela aguardava um acontecimento, que era a morte da filha. A filha iria desencarnar, retornar ao mundo espiritual, passar a viver na mesma casa da Dona Laura, que foi adquirida em empréstimo de Nosso Lar por ela e pelo marido, para que ela pudesse reencarnar. A filha morta, viva para sempre na espiritualidade, iria continuar a cuidar da filha. Então, aos nossos olhos, é um momento de separação, é um momento de angústia, é um reveses, mas quando nós olhamos pelo lado espiritual, a visão é totalmente diferente. A visão é da vida eterna,
a vida infinita, a continuidade, porque a morte não existe. A morte não existe para o espírito, não existe para nós. Allan Kardec faz uma distinção entre morte e desencarnação. A morte é o esgotamento dos órgãos físicos do nosso corpo, que tem um tempo de vida aqui na Terra. Quando nós reencarnamos, nós planejamos várias coisas na nossa reencarnação. E dentre elas, nós planejamos o tempo de vida aqui na Terra. A maneira pela qual nós vamos deixar a nossa reencarnação. Pode ser um acidente, pode ser uma doença, um mal-estar repentino. São vários os modos pelos quais o corpo morre e a alma liberta, continuando viva, prossegue no mundo espiritual. E prossegue de uma maneira tão natural, mas tão natural, e eu vou reforçar, tão natural, que grande parte dos espíritos de nós desencarnamos e não percebemos que desencarnamos. Porque o perispírito é matéria para o espírito. Eu vou pegar as minhas mãos e vou sentir, eu vou bater no meu peito, eu vou sentir que eu estou vivo. Nós conversamos com os desencarnados nas reuniões mediúnicas, em Marília e aqui, e os espíritos falam isso, mas como que eu morri? Eu sinto, eu tenho dores, eu tenho aflições, eu vejo, eu escuto, como que eu posso ter morrido? E aí há todo um diálogo de esclarecimento. Mas entre nós aqui espíritas, e nós espíritas não estamos livres de um estado de perturbação depois da morte, porque quando nós desencarnamos ou quando nós morremos, parece que nós estamos num pesadelo. Sabe daqueles pesadelos que você não acorda e aquilo fica repetindo e você fala que angústia, que angústia? Pois então, quando nós desencarnamos, quando não temos muitos méritos, muito preparo espiritual, nós ficamos assim, meio num pesadelo, é um sonho. Será que é que está acontecendo? E então eu vou passar uma recomendação para vocês muito prática. Primeiro, se parecer alguém que você acha que já morreu, um avô, um pai, você pode estar imaginando que foi um sonho, que é um sonho que está acontecendo. Você pode tentar conversar com os familiares, eles não vão te responder, porque não te veem. O espírito é invisível aos olhos humanos, a não ser para os médiuns. Vai ser um outro sinal. Você vai tentar ir no seu trabalho, e lá no seu lugar, na sua mesa, tem alguém, outro alguém, fazendo o seu serviço. Vai conversar com o patrão, ele não vai te dar atenção. Mas há uma coisa bem prática mesmo. É assim, você vai direto no espelho, olha no espelho, frente a frente. Se você não se viu, já foi. É um sinal de que você morreu, porque o perispírito não vai se refletir no espelho. Então, por mais que nós não gostemos dessa ideia da morte, a única coisa certa que vai acontecer mesmo, mais cedo ou mais tarde aqui, é a morte. E nós precisamos estar preparados para morrer. Estarmos com a mala pronta. Estamos com a mala pronta? Está tudo certinho na nossa vida? As dívidas já foram pagas? Vocês, homens, já passaram a senha do celular para a mulher? Da conta do banco? Pois é. É importante que nós deixemos tudo certo, tudo pronto, tudo conversado. Porque as nossas vibrações aqui atingem as emoções daqueles que morreram. E se a mulher começar a reclamar de você,
que bandido, deixou conta para pagar, não me deixou a senha do banco, do celular, do e-mail. Eu estou aqui perdida para resolver todos os problemas, as vibrações. Uma raivazinha vai te alcançar lá no plano espiritual. Assim como a nossa revolta, assim como a nossa maldade, assim como os chamamentos que nós encarnados fazemos para os desencarnados. André Luiz conta que certo espírito foi procurar um instrutor pedindo para retornar aqui, porque a família vivia chamando, angustiada, pedindo para resolver problemas. E ele não aguentava mais aquilo. E o instrutor falou: você não está preparado para voltar. Precisa se fortalecer mais para voltar e não se desesperar ante os problemas que a sua família está enfrentando aqui na Terra. E o André nos conta então que esse espírito masculino, ele foi isolado em determinado ambiente por um campo magnético para que os pensamentos dos familiares não o alcançassem do outro lado. Então, nessa relação nossa, encarnados com os desencarnados, nós precisamos ter equilíbrio. Claro que nós vamos ficar com saudade, mas nós devemos ter equilíbrio, confiança em Deus, orar por aqueles que partiram, porque as nossas vibrações amorosas vão alcançá-los, fortalecendo-os para a vida. É assim que nós gostaríamos de estar lá. O livro Obreiros da Vida Eterna é o livro das mortes. Quem não leu, leia, que é muito interessante. 5 casos narrados por André Luiz de maneiras diferentes de desencarnar. Achei muito interessante uma senhora que estava desencarnando e desencarnou, e pela sua elevação espiritual, ela mesmo terminou a desencarnação, rompendo os últimos laços fluídicos que ligavam o seu corpo espiritual, o perispírito, ao corpo físico morto. O outro espírita, muito consciente, enfrentando a morte, não contente, mas enfrentando a morte com serenidade, com tranquilidade, chamou os filhos para conversar com eles, explicou o que ia acontecer. E também chamou a esposa e disse para ela assim: meu amor, eu estou partindo, mas eu gostaria que você arrumasse um outro companheiro, porque você vai ficar numa situação financeira difícil, porque eles eram pobres. Você vai ter que cuidar dos seus filhos, então você vai precisar de alguém que permaneça com você, que te dê o apoio. Arrume um homem honesto, uma pessoa boa, para que você possa terminar a sua reencarnação cumprindo a sua missão. Eu fiquei cá pensando, será que nós somos capazes de fazer isso? Entregar a companheira aos braços de uma outra pessoa, ou a companheira, né? Olha, meu querido, eu estou indo, mas você pode casar de novo, eu vou deixar, eu não vou ficar com nem um pinguinho de ciúmes, porque os nossos sentimentos nos acompanham. Não é porque eu desencarnei que eu vou deixar de amar, de invejar, de ter ciúmes, porque foi exatamente isso que aconteceu com quem? Com André Luiz. Depois de passar quase um ano na espiritualidade, aprendendo, trabalhando, escrevendo para a Terra, ele teve autorização de retornar para ver a família. E quando percebeu, primeiro, que ele era um ignorado na casa, os filhos não falavam sobre ele, estavam proibidos pela mulher de falar sobre ele, porque agora, na cama dele,
havia um outro homem. E quando ele deparou com aquela realidade, os ciúmes que nós carregamos na nossa intimidade muitas vezes, falou mais alto. E ele quase retornou ao umbral por causa disso. Mas ele havia se modificado. Agora era um outro homem, estava em melhores condições e conseguiu se restabelecer. Pediu ajuda a Narcisa, ela arrumou remédio na natureza e o segundo marido da mulher dele ficou curado. Então é preciso que nós enfrentemos a morte com serenidade. A maneira de nós retornarmos ao mundo espiritual é pela morte do corpo. Alguém quer viver até os 150 anos? Quer? Está lá velhinho, enrugado, não consegue andar, está na cama, cheio de dores, de doença. Alguém quer ficar tanto tempo assim? Não. Nós temos um tempo certo, nós vamos retornar. Que a gente possa viver o melhor possível até esse momento. Mas quando chegar, vamos aceitar a realidade. Eu não sei como é que vai fazer comigo. Não. Recentemente, um companheiro nosso, o César Sade, acho que alguns devem conhecer o Sr. Manuel Sade, é o filho dele, presidente do Centro Espírita Luz e Verdade, em Marília, 68 anos, teve um infarto fulminante e morreu. Rapidinho. E retornou ao mundo espiritual. Morrer não dói. Morrer não dói. Dói é ficar doente. Dói é ficar na cama. É ter câncer. É ter atrofias musculares. Isso dói. Quando você está doente, pode acontecer duas coisas boas. Primeiro, ficar curado. Ótimo, foi no médico, tomou remédio, fez cirurgia, ficou bom. A outra é morrer, que também vai ser bom, porque nós estaremos retornando ao mundo espiritual, cumprindo aqui o tempo que nós tínhamos para cumprir. Allan Kardec tratou também da morte. Ele tratou em O Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Lá na última parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, que tem apenas 2 capítulos que são sensacionais, que todos nós devemos ler e estudar. Penas e Gozos Terrestres, primeiro capítulo, Penas e Gozos Futuros, o segundo capítulo. Mas Kardec, no primeiro capítulo, vai estudar sobre a morte apenas em duas perguntas, 941 e 942. E no segundo capítulo, ele vai estudar apenas uma pergunta. E ele vai perguntar assim: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? E os espíritos responderam como está aí. A dúvida para os céticos, os descrentes. Será que existe a vida depois da morte ou não existe? Para onde será que eu vou? Para o inferno? Para o céu? O temor para quem tem culpa. E para quem tem culpa e pelas religiões, muito provavelmente vai para o inferno. Ai de nós. Mas para os bons, a esperança de um lugar melhor. No meio espírita há um problema muito sério, porque baseando-se naquilo que André Luiz viveu em nosso lar, passando pelo umbral durante quase 8 anos e pouquinho, nós achamos que todos nós vamos para o umbral. Se André Luiz foi, certamente eu devo ir. Não, mas vamos estudar lá a vida do André Luiz quando estava na Terra. Se você não é um rebelde contra Deus, porque ele era, se você não é um negador de Deus, porque ele era, se você não matou ninguém, se você não roubou ninguém, fique tranquilo, você não vai para o umbral. Se você crê em Deus, se você confia em Deus,
você não vai para o umbral. Aquele umbral narrado por Nosso Lar, narrado no filme, que é tenebroso, que é o tipo do inferno, não é. Sabe onde começa o umbral? Aqui. Se vocês querem saber, nós já estamos no umbral. Umbral é passagem deste mundo para as esferas melhores. Então nós já estamos no umbral. A gente desencarna e está no umbral, está no mundo espiritual, nessa faixa próxima da crosta terrena. E se nós não tomarmos cuidado, se nós formos apegados, nós vamos ficar por aqui, vamos ficar no umbral. Aquele lugar tenebroso, narrado, esse é para os rebeldes, para os revoltados. Mas basta fazer uma oração, se as coisas estiverem muito escuras, trevosas para você, se você tiver um pesadelo terrível, ore a Deus. Tenha um mantra na sua mente: Deus me ajude. Nós precisamos aprender a nos expressar assim nas nossas horas angustiosas: Deus me ajude. Porque nós precisamos ficar repetindo um Pai Nosso, que pode ser, mas um Deus me ajude dito com fé. Abre os caminhos para a assistência espiritual, porque foi isso que aconteceu com André Luiz, quando ele, depois de muito sofrer, resolveu: será que Deus existe e não pode me ajudar? E ele então chorou de joelhos na lama, orou, e o Clarencio estava lá para ajudá-lo. Resgatou, levou para Nosso Lar, levou para o hospital. Então, mesmo que as nossas condições sejam difíceis, se nós tivermos essa fé em Deus, você confia em mim? Corte a corda. Corte a corda do apego às coisas terrenas, dos sentimentos negativos, da revolta. Aí, é apenas alguns metros para o teu socorro. Então, nós estamos aprendendo isso com o Evangelho, com a doutrina espírita. Dessa confiança, dessa fé forte, raciocinada que a doutrina espírita nos propõe, na certeza de que, nas horas mais difíceis da nossa vida, aqui ou no plano espiritual, quando nós estivermos sozinhos, quando ninguém puder nos ajudar, quando nós estivermos na UTI de um hospital, e nenhum familiar puder segurar a nossa mão, nós vamos nos apegar em Deus, pela prece sincera. E certamente amigos espirituais estarão conosco, acalmando o nosso coração, atenuando as nossas dores. Então tenhamos essa esperança em dias melhores que virão pela frente. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, vivamos a vida contente cantando. Não é à toa que se diz popularmente: quem canta seus males espanta. Espanta porque quando eu canto, não sofrência, pelo amor de Deus, mas quando nós cantamos a alegria da vida, a nossa mente se desloca dos nossos problemas, das nossas aflições, nós nos elevamos a Deus no louvor, na gratidão, e aí nós sentimos esse refrigério que os amigos espirituais nos oferecem. Então Kardec, após esse estudo rápido, superficial, em O Livro dos Espíritos, publicado dia 18 de abril de 1857, lá em 1865, 9 anos depois, ele nos traz um aprofundamento desse tema. Em o livro O Céu e o Inferno, que neste ano comemoramos, relembramos 160 anos de publicação. E na primeira parte do livro, Allan Kardec vai tratar de temas que eram próprios das religiões: céu, inferno, purgatório, anjo
anjos, demônios. Kardec, então, procura explicar à luz do Espiritismo o que significa isso, que os homens criaram. Foram as religiões que criaram essas ideias dogmáticas, céu, inferno, que não satisfaz o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Quem se recorda do filme do Divaldo Pereira Franco? A irmã do Divaldo se suicida. E a mãe era católica, participava da igreja ajudando. E ela então se dirige ao padre e diz: Padre, o senhor pode rezar uma missa pela alma da minha filha? E ele disse: eu não posso, ela é suicida. E para os suicidas o inferno está reservado. Mas que proposta tão antidivina que é essa? Porque se nós todos somos filhos de Deus, que misericórdia divina poderia deixar um filho que cometeu um erro na vida? Porque é assim. Pessoa, muitas vezes, é um homem de bem, mas foi fraco diante de uma dificuldade e se matou. E então, por causa disso, ele vai passar o infinito dos tempos sofrendo, ardendo no fogo eterno. Pode isso? E ela disse: Padre, mas isso é incompatível com a justiça e a bondade de Deus. Como pode isso? Meu padre disse: sinto muito, mas é o que a igreja manda. E ela falou: se então o senhor prefere ficar com a igreja do que ficar com Deus, que é amoroso, eu não posso permanecer na igreja. E deixou a igreja católica. Então a doutrina espírita vem falar do mundo espiritual, mas não como criação dos homens, mas é a revelação dos espíritos, aqueles que morreram e vieram pela mediunidade dizer: aqui é assim, prestem atenção. E por isso Allan Kardec, na segunda parte de O Céu e Inferno, vai trazer mensagens dos espíritos, que ele catalogou em alguns capítulos. Espíritos felizes, aqueles que foram bons, caridosos aqui na terra e que no plano espiritual se encontram em melhores condições felizes. Espíritos inferiores, espíritos sofredores, espíritos levianos, espíritos suicidas, eles vieram narrar as suas histórias, como André Luiz, para que nós, sabendo qual é a realidade após a morte, pudéssemos mudar a nossa maneira de viver, nos preparando para a desencarnação, para a morte inevitável do corpo. Então a beleza do ensinamento espírita é esse, porque Deus quer a nossa felicidade. E se nós aproveitarmos todo o tempo da reencarnação para fazermos o bem, a caridade, nós estaremos salvos, porque é a caridade que nos salva, é a caridade que prepara a nossa alma para um retorno feliz no plano espiritual. No mundo espiritual existe uma coisa muito interessante que se chama QI. Aqui, QI é quem indica para a política, né? No mundo espiritual é quem intercede por você. No mundo espiritual tem quem indica. André Luiz foi salvo por intercessão da sua mãe e levado para o nosso lar.
Clarencio passava periodicamente onde estava André Luiz por intercessão da sua mãe. Então vejamos que a grande tarefa nossa é conquistar corações pela bondade, pela fraternidade, pelo serviço no bem. É conquistar corações. As pessoas gostam de nós, as pessoas são gratas a nós, porque essas pessoas vão estar, se desencarnarem primeiro que nós, nos esperando no plano espiritual. Bezerra de Menezes ficou 6 meses na cama, Dr. Bezerra de Menezes, 6 meses na cama, doente. Certo dia, Celina, a enviada de Maria, se aproximou dele e disse: Dr. Bezerra, Maria manda te avisar que você já está no plano espiritual. Nem ele havia dado conta de que havia desencarnado. Estava ali silencioso, foi apagando. E ele então, consciente e desperto, se levanta e caminha pela casa. E em dado momento, ele começa a ouvir vozes chamando pelo seu nome: Bezerra, Bezerra, Bezerra. E ele se aproxima da janela e vê uma multidão de espíritos. E ele pergunta: Celina, minha filha, quem são esses espíritos? E ela diz: são todos aqueles que foram beneficiados pelo seu amor, pelo seu trabalho no bem, nas reuniões mediúnicas, na sua medicina, estão aqui te acolhendo. Então, não seria legal nós sermos recebidos por uma multidão de espíritos amigos, nossos amigos, nossos familiares, nos recebendo no plano espiritual? Não sei se todos viram, tiveram a oportunidade de ver a peça Voltei, que é exatamente uma narrativa de alguém espírita que desencarnou e voltou. Voltei é o nome do livro, para contar a sua experiência, a sua chegada no plano espiritual. E ele chegou meio triste, porque os amigos da Federação Espírita Brasileira tinham luz interna e a dele estava apagadinha. Mas apesar de apagada a lâmpada interna da alma, o seu brilho interno, porque embora espírita, ele tinha uma personalidade forte, muitas vezes agressiva, inclusive nas reuniões mediúnicas, ele tinha amigos que gostavam dele e o acolheram, o apararam e o levaram para atendimento. Então conquistemos amigos. Kardec vai narrar neste capítulo Temor da Morte quais são as causas da morte. Aliás, quais são as causas do temor da morte. E ele começa ali, e eu vou trazer aqui as palavras dele, não a minha interpretação, e nós sugerimos que leiam esse capítulo para entender mais profundamente, porque ele tem a primeira parte, causas do temor da morte. A segunda parte é por que os espíritas não temem a morte. Kardec foi meio otimista, porque apesar do nosso conhecimento, nós tememos por diversos motivos, por traumas até, traumas de outras vidas. Eu tinha um companheiro, tenho, ainda está vivo, ele ia todo dia ao centro, mas quando alguém lá na frente falava de morte, ele transpirava, só de ouvir falar. Traumas de outras vidas,
pessoas que tiveram mortes traumáticas mesmo, dolorosas, carregam muitas vezes esse temor, esse pânico da morte, de nem poder ouvir falar sobre isso. Então é preciso que nós trabalhemos ao longo da nossa reencarnação as nossas dificuldades, para começarmos a enfrentar com naturalidade. A morte vai chegar. Cada dia para nós pode ser o último dia. E nós precisamos estar preparados para isso. E então, Kardec vai dizer que essa crença na vida depois da morte sempre foi de todos os tempos. E aí, quando nós vamos estudar a história, os hindus, os egípcios, os vikings, os astecas, os maias, os indígenas, inclusive os tupis aqui no Brasil, acreditavam na vida depois da morte, imaginavam alguma coisa. E aí, a humanidade vai evoluindo nesse entendimento, criando hipóteses, analisando, estudando. E se a maioria das pessoas acreditam na vida depois da morte, por que tanto temor da morte? E aí Kardec vai dizer que o medo da morte é algo natural, próprio do instinto nosso. Esse temor natural da morte, ele é bom, porque ele, vindo do instinto de conservação, ele mantém a espécie. Porque se nós não tivermos medo nenhum da morte, nós seremos muitas vezes imprudentes. E tem gente que, mesmo sabendo disso, se arrisca em esportes radicais, se arrisca nos vícios que relaxam esse instinto e que muitas vezes levam à morte. O desespero, a angústia, as dores atrozes fazem com que esse medo seja vencido pelos nossos sentimentos. Então, Kardec diz, no começo é uma intuição do que seja a vida depois da morte. Na medida que nós vamos evoluindo, surge uma esperança. As religiões, os filósofos começaram a elaborar ideias sobre como é a vida depois da morte. Até que um dia nós vamos chegar numa certeza. E infelizmente, eu digo infelizmente porque seria bom que todo mundo soubesse disso, só a doutrina espírita nos apresenta com fatos, com informações concretas sobre como é a vida depois da morte. E é isso que vai nos dar essa certeza, essa fé raciocinada. Eu não só creio, mas eu sei. Quem tem a oportunidade de conversar com espíritos em reuniões mediúnicas, não dá para negar que a vida continua. Os fenômenos de materialização, em que o espírito, se utilizando de ectoplasma do médium, se torna visível, tangível. Então, fatores que contribuem para o temor da morte. Há dúvida sobre a realidade da vida após a morte. Se eu não sei o que acontece depois, eu tenho medo de para onde eu vou. O desconhecimento sobre o que é a alma e no que se transforma a morte após a morte do corpo. Há pessoas que acham que vão morrer e vão ficar dormindo, esperando o juízo, esperando o retorno de Jesus para fazer o julgamento, separar as ovelhas dos bodes. Os materialistas
que acham que a morte é o fim de tudo. Então, isso faz com que a morte, o medo da morte seja muito intenso. O ensino religioso baseado em sofrimentos para os pecadores, sem perdão e de um paraíso para poucos. Aliás, para poucos, a gente iria contar nos dedos quem estaria apto a viver no céu. Então, se nós espíritas formos para um umbral, porque nós não somos seres perfeitos, a gente vai montar um centro espírita lá, não vai? Já fica combinado assim. Vamos fazer aí um cálculo, mais ou menos, que em 2070 todo mundo aqui vai estar morto. Não é? Acho que sim, né? 2070, será que você vai estar morto, Arthur? 70, não, os 40, acho que não. Acho que você não vai estar, não. A gente combina isso. A gente se encontra no umbral, né? E lá faz um centro espírita, a gente vai orar, né? A forma lúgubre do velório, aquele choro desesperado, aquele corpo pálido às vezes ali, imóvel no caixão, né? Tudo isso faz com que a gente... Antigamente existia as chamadas carpideiras. Não sei se os novos sabem o que é isso. Eram mulheres contratadas para chorar nos velórios. Então essa imagem que muitas vezes as crianças são obrigadas a presenciar, faz com que a morte seja algo terrível. A morte é representada por uma caveira com uma capa, com uma foice na mão, que vem nos buscar no momento que Deus manda. A gente não tem uma senha de desencarnação. Aliás, há uma anedota muito interessante sobre isso, de que certo dia a morte chegou na casa e disse: "Você é o José?" Falou: "Sou." "Então, eu sou a morte e está marcado para que você amanhã às 20 horas venha comigo." E ele ficou desesperado, bateu a porta, fechou, falou: "Eu preciso enganar a morte de qualquer jeito." E aí havia uma festa no vizinho, né? E ele falou: "Eu vou ter que me disfarçar aqui." Ele tinha cabelo, barba, raspou tudo, né? Colocou uma outra roupa, foi lá na festa. E aí a morte, no outro dia, 20 horas, foi procurar o José. Não o encontrou em casa. Ele falou: "José deve estar por aí." E foi lá na festa. E ele ficou procurando, a morte ficou procurando, e não encontrou José. E a morte disse: "De qualquer maneira eu tenho que levar alguém hoje, porque senão, né, eu não terei cumprido o meu papel." E ele disse: "Como não encontrei o José, vou levar esse careca aqui mesmo." E levou José. Então, a morte tem uma programação. Nós planejamos. A gente planeja qual será a nossa família, às vezes com quem vai casar, os filhos que pode ter, a profissão, as experiências dolorosas, doenças expiatórias, e também planeja o tempo de vida. E muitas vezes nós planejamos o tipo de morte, porque faz parte das nossas experiências. Vou morrer de acidente, de avião, de carro, caindo e batendo a cabeça no chão. Há várias maneiras de nós morrermos. Mas não existe um dia absolutamente certo. É um planejamento. Eu posso antecipar a minha morte pelos abusos, os vícios, bebida, cigarro, droga, raiva, ódio.
ciúme, inveja, eu posso antecipar consumindo fluidos. Eu posso até prorrogar a minha morte, se for bom ter uma moratória. Mas o fato é esse, que eu vou desencarnar. Então, como nós não sabemos quando vai acontecer, e isso é bom, vivamos o nosso dia de hoje da melhor maneira possível. Como eu disse, preparemos a nossa mala, deixar pronto ali, para que quando bater o sininho e a Senhora Morte chegar, estou pronto, vamos embora. Com tranquilidade, com serenidade. Na proporção que a pessoa compreender melhor a vida futura, o temor da morte diminui e esta é aguardada com mais calma, resignação e serenidade. A pessoa pensa diferente sobre a vida e o trabalho, preocupando-se com o futuro, sem desprezar o presente. Só existe um tempo real, que é esse segundo. 8 horas, quando nós começamos aqui, é passado. Já pensaram nisso? É passado. Não adianta nós ficarmos preocupados com o passado. O futuro vai depender do hoje, do que nós estamos fazendo aqui. Então, preparar o amanhã, preparar a morte, preparar a vida espiritual, é o esforço que todos nós devemos fazer. Fazemos bem, enriquecendo o nosso coração. Então, a certeza de reencontrar os amigos, olha só, é uma esperança. A minha mãe morreu, mas eu não perdi os vínculos, não perdi o amor que eu tenho por ela. Vale a pena amar, vale a pena investir na fraternidade uns com os outros, porque esses laços de amor não se perdem jamais. É apenas um momento. A gente não sabe. Às vezes eu vou morrer hoje e meu filho vai morrer amanhã. A gente vai se reencontrar logo. Às vezes aqui encarnados nós ficamos distantes anos. O filho muda para o Japão e não volta, muda para os Estados Unidos e não volta, e nós estamos distantes, separados. Agora está mais fácil, que tem o WhatsApp, celular, mas antigamente o filho vinha do Nordeste para cá, passávamos 30 anos e não retornava, não se via mais com a família. A morte é isso, uma viagem. A doutrina espírita fala isso. Calma, ocupe o seu tempo. Quanto mais coisas você fizer, mais rápido vai passar o tempo para você, a percepção do tempo. E logo você vai se reencontrar com eles. Não é uma alegria? Não é uma esperança? Vale a pena. Agora, tem o outro lado da moeda, que são os nossos desafetos, os nossos inimigos. Nós também vamos encontrar com eles. Por isso Jesus disse: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhai com eles. Kardec estuda isso lá no capítulo Amor aos Inimigos. Jesus quis dizer também que esse inimigo vai morrer e ele pode se tornar um obsessor, um perseguidor. O André Luiz reencontra no plano espiritual o devedor do seu pai. A história: o pai dele era um comerciante, emprestava dinheiro, vendia coisas, e um devedor foi lá conversar com ele. Aliás, foi a mulher dele, mulher do devedor. Por favor, nos dê um prazo, nós vamos pagar a dívida, nós somos amigos da família. E o pai do André Luiz disse:
Eu sou amigo, mas negócio é negócio. A mãe do André Luiz dá um tempo para ele. Não vou dar um tempo. E aí o André Luiz encontra lá no departamento regeneração. Departamento de regeneração. Esse devedor. E ele ficou envergonhado. Ele ficou envergonhado ao rever esse devedor do seu pai. E ele volta e conversa com a Narcisa. Porque qual era a vergonha dele? É que enquanto o pai negava o acordo, ele concordava com o pai. Então ele tinha o mesmo sentimento do pai. Ele conta para Narcisa, e Narcisa diz: você aproveitou a oportunidade para pedir desculpa? Aproveitou a oportunidade para pedir desculpas? Ele disse: não, fiquei envergonhado. Então vá lá e converse com ele. Ele foi lá, pediu desculpas, e o credor disse: esquece, André Luiz. Porque nós aprendemos muito com a falência. Então nós precisamos nos reconciliar com todos aqueles que caminham conosco, para que a gente possa ter a consciência tranquila e desencarnarmos mais felizes. Então nós sugerimos a vocês que busquem este capítulo, porque ele é muito importante. Ele prepara a nossa alma. Nós espíritas, que não somos aqueles espíritas ainda verdadeiros, café forte, raciocinada, e que a gente fraqueja nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, né? Nós precisamos estudar cada vez mais aprofundadamente, para que a gente realmente possa ter uma desencarnação feliz, ter uma vida feliz. Podemos começar a ser felizes aqui. Mas dentro do tema que nós estamos conversando, nós precisamos merecer ter uma desencarnação feliz. Para ter uma desencarnação feliz, nós temos que ter uma boa vida, uma vida boa, sermos bons. Em resumo, era isso. Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos vocês uma boa vida e uma boa morte também. Eu queria só, no finalzinho, reforçar o convite, tá? Para o nosso congresso. Vocês de Tupã sempre participam, fazem caravanas. Nós fomos muito bem recebidos aqui no ano passado. Com certeza nós vamos querer receber vocês muito bem lá. Faça inscrição, aqui tem o QR Code. O Fábio tem o link também para fazer a divulgação. Inscrição gratuita, só para quem for almoçar no local, R$40. O almoço. Os lanches são gratuitos, só o almoço é para cobrir as despesas do almoço, tá bom? Então será uma alegria para todos nós recebê-los lá na nossa casa. Muito obrigado, muita paz para todos.